Pessoal, se fosse o Bolsonaro falando isso aqui, ele seria acusado de atentar contra as instituições, de ser antidemocrático ou qualquer coisa do tipo, né? Mas é o Lula que tá falando, então a coisa não está repercutindo tanto quanto deveria, né? Mas olha só o que o Molusco falou dessa vez. Ele defendeu naquela sua conversa com o Showa, né? Aquele seu programinha lá, aquela sua live, que convenhamos, só a gente que assiste pra falar mal do Lula, só nós que somos espectadores dessa baboseira, dessa besteira, porque ninguém aguenta assistir aquele falatório, aquele monte de bobagem. Mas de vez em quando o Lula acaba cometendo uns sincericídios que são interessantes da gente analisar. Já falei de outro aqui no meu canal recentemente, e agora ele defendeu o voto secreto de ministros do STF, né? Segundo ele, é um conselho que, se pudesse, ele daria para a sociedade, né? Porque, afinal de contas, ninguém precisa saber, segundo as palavras do Lula, né? Ninguém precisa saber como vota um ministro do STF, até porque eles tratam de coisas que não vão impactar a vida de ninguém, né? Quem se importa com o que é votado no STF e em quem está votando no quê, né? Vamos dar uma olhada em mais esse absurdo do Lula, dar uma olhada nessa notícia aqui, ver também o vídeo em que ele disse isso, o trecho que ele de fato defendeu essa ideia. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, né? Então aqui é o trecho, estou vendo aqui no Twitter do site Metrópolis, esse é o trecho dele na live que ele faz toda semana, fez essa aqui no dia 5, terça-feira, hoje, dia que eu estou gravando esse vídeo, conversando aqui com o Marcos Uchoa, começa ok a declaração dele aqui, muito política, muito polida até, falando sobre o fato de que o presidente da República não tem que concordar ou discordar das decisões do STF. Sim, isso aí é a definição do que é a divisão entre os três poderes, né? Então ele começa falando isso aqui. O presidente da República gostar ou não da decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. É assim que é. Aí ele entra depois disso no papo lá da questão do voto secreto aí para os ministros do STF, de acordo com os desejos, as vontades do Lula. Dá uma olhada então no que ele fala. Se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou a maioria 5-4, 4-6-4, 3-2. Não sei ninguém saber, foi um show que votou, foi um. É muito simples assim, ninguém precisa saber como votaram os ministros, quem que votou, o que foi votado, né? Parece até que ele não sabe como é que é. Pelo amor de Deus, o STF é um tribunal como qualquer outro. Os votos de juízes têm publicidade, eles são votos públicos. Não existe isso aqui que o Lula tá falando. Que tipo de maluquice é essa? Que tá passando na cabeça desse cachaceiro para ele falar uma coisa dessas? Qualquer tribunal tem votos públicos dos juízes, ainda que nem seja uma votação assim presencial e tudo mais. É necessário que haja publicidade para a justiça, porque estamos falando de justiça realmente. A justiça tem que ser transparente. Tem que haver uma clareza do que está sendo julgado, de quem que está sendo julgado e quais são os argumentos apresentados, né? Porque como é que você depois questiona, por exemplo, numa questão de suspeição, se você não tem acesso a como os juízes votaram? Muitos casos aí de juízes corruptos, bandidos, ladrões, são punidos justamente levando em conta o teor dos votos deles, né? Percebe-se aí que eles receberam dinheiro de alguém para votar determinada medida aí ou dar determinada decisão judicial para favorecer alguém. Então, que tipo de loucura, o que estão colocando na cachaça do Lula para ele falar uma coisa dessas? O caminho que votou, porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade. Claro, sempre muito bem interessado. É para não ter animosidades. Vamos colocar um véu sobre a justiça, sobre o que é decidido, determinado, conversado lá no STF, para não criar animosidades, para não dividir a sociedade brasileira. Vamos unir todo mundo, dando carta branca para os juízes do STF, dos ministros lá, falarem, fazerem o que eles quiserem, votarem da forma como for mais conveniente, sem que eles possam ser cobrados pela sociedade por conta disso. Eu acho que era preciso começar a pensar. Isso não é um jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, o ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua.
Você também não pode sair na rua, Lula. Você sai sozinho na rua, no meio do povo brasileiro, eu duvido muito. E a culpa é sua, a responsabilidade é totalmente sua. É a culpa dos seus crimes, dos seus pecados. É por isso que você não pode sair. E os ministros da Suprema Corte também, eles são detestados pelo povo brasileiro e fizeram por onde estar nessa situação. Eles escolheram estar nesse lugar por terem violado terrivelmente os princípios jurídicos, os princípios da justiça, não é? Você não pode mais passear com a sua família, tá? Porque tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Não é um cara, Lula, não é um cara que não gostou da decisão dele. É o Brasil inteiro que não gosta do que o STF faz. Pergunte a qualquer pessoa na rua, pergunte a qualquer pessoa aí pelo Brasil, vê o que as pessoas acham das decisões do STF. É uma coisa assim vergonhosa. Agora para pensar nisso aqui que o Lula está falando, né? O pessoal do Estadão disse que isso aqui, o Lula defendeu esse voto secreto dos ministros do STF por conta aí do Cristiano Zanin, por conta de críticas da esquerda ao Cristiano Zanin. Não sei se é bem isso, todo mundo sabe que a esquerda não leva isso muito a sério, eles estão chorando, eles estão criticando e tudo mais, mas se o Lula vier para presidente amanhã, esse pessoal vai continuar votando nele, com ou sem Zanin lá no STF, com ou sem Flávio Dino ou Bessias no lugar da Rosa Weber, enfim, esse pessoal vai continuar votando no Lula, isso não faz a menor diferença, e ele sabe disso, que isso aqui não faz diferença alguma se ele escolheu o Zanin, se o Zanin tá votando de um jeito ou de outro, ninguém liga para isso, a base do Lula, a esquerda, conforme ele coloca aqui, não vai deixar de votar nele por conta disso. Lula defende esse tipo de medida aí de voto secreto do STF para blindar o STF, é para isso que ele faz, não é para se blindar, para blindar as suas escolhas, é para blindar o STF, para permitir que o STF vote coisas terríveis para a sociedade brasileira sem que se possa dar nome aos bois, sem que se possa apontar quem são os responsáveis por isso. Agora para pensar, se os votos do STF foram secretos, como que você vai fazer um impeachment de um ministro do STF? Simplesmente vai ser impossível, porque você não sabe o que ele está fazendo, o que ele está votando, se os seus votos têm algum tipo de vício, algum tipo de problema, se eles estão aí comprometidos de alguma forma, a ponto desse ministro poder aí sofrer um processo de impeachment no Senado Federal. Como você faz para acusar o ministro do STF? Porque no final das contas, ele é um sujeito político que tem que estar aberto à apreciação popular e de outros organismos estatais também que existem justamente para manter esse sistema de freios e contrapesos funcionando da forma como supostamente ele deveria funcionar, né? Então assim, é uma coisa completamente absurda o que o Lula está falando, está propondo aqui com o objetivo de blindar o pessoal do STF e tudo mais. E aí é claro que esse tipo de coisa não vai acontecer, o Lula não tem poder de instituir isso, provavelmente nem o próprio STF poderia fazer isso por conta própria, talvez não seja o interesse deles também, porque afinal de contas, eles gostam da visibilidade que eles têm e que eles conseguem com as votações, aquela coisa totalmente espetacular que eles fazem, aquele verdadeiro circo que eles armam lá no Supremo Tribunal Federal. Então eles gostam de aparecer, gostam de ser conhecidos, né? Existe até uma piadinha que diz que o Brasil deu errado quando a população parou de saber o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira masculina de futebol e passou a saber o nome dos 11 ministros do STF, né? Mas eles gostam dessa visibilidade, de serem atores políticos tão famosos, tão conhecidos e tudo mais, pro bem ou para o mal, eles gostam disso, dessa fama. Então certamente eles não querem que isso aconteça e ninguém deixaria esse tipo de situação acontecer, até porque realmente não faz o menor sentido, é um absurdo total. Nenhum voto de juiz é anônimo ou é escondido, é secreto, porque isso simplesmente viola os princípios da justiça, né? Imagina só, o juiz tem o poder de prejudicar a vida de uma pessoa se ele quiser. É preciso dar publicidade para o seu julgamento, para o seu voto, para a sua decisão, evitando que esse tipo de coisa aconteça em se tratando do Supremo Tribunal Federal, que afeta a vida de todos os brasileiros em grande parte dos casos aí. Essa necessidade é ainda mais urgente, né? Então, claro que isso não vai vingar. O Lula falou isso apenas cometendo um sincericídio, um ato falho. Mas isso ajuda a nos demonstrar
que Lula, mais do que qualquer outro político deste país, não gosta de transparência, ele gosta das coisas escondidas, de fazer tudo do seu jeito por debaixo dos panos. É curioso lembrar que o pessoal acusava o Bolsonaro de fazer isso, né? Quem diria? Bolsonaro nunca sugeriu uma coisa desse tipo aqui, mas falavam dele lá, colocou sigilo de 100 anos em cima de documentos e tal, coisa que a Dilma fazia lá atrás, coisa que o Lula fez também nesse governo dele agora, inclusive depois do Bolsonaro. Então o pessoal falava, o Bolsonaro está escondendo coisas, não dá publicidade, não dá transparência, sigilo de 100 anos e tudo mais. Olha as coisas que o Lula fala, as coisas que o Lula faz, né? A forma como a transparência dos gastos do Lula nessas viagens internacionais não foi muito bem feita, não foi muito clara. Agora, o que o Lula está falando em relação ao STF aqui, basicamente dizendo que a sociedade não tem nada que saber o que o STF vota, os Supremos Ministros não devem nada ao povo brasileiro, eles não estão a serviço do povo, eles estão a serviço de si próprios apenas, né? Então, uma coisa absurda, mas que a gente já espera que o Lula fale, porque o Lula é esse tipo de pessoa, é esse tipo de político. Agora, volto a dizer, imagina se fosse o Bolsonaro falando uma atrocidade dessas, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.